Oi, pessoalzinho. Na aula de hoje de ciências, nós vamos falar um pouquinho sobre cadeia alimentar. Nós vamos fazer uma revisão aí do cadeia alimentar. Bom, o livro define cadeia alimentar é a sequência que apresenta quem se alimenta de quem para saciar sua fome. Nós vimos que na natureza, um ser vivo depende de outro. E ele depende um do outro para sua sobrevivência, né? Tanto que a gente já viu que se num ambiente uma espécie falta, ocorre um desequilíbrio ambiental, prejudicando esse meio ambiente. Bom, a nossa atividade de hoje não é de livro, é das atividades extras que foram enviadas na segunda-feira, tá? Então, são 2 folhinhas de ciências, tá? Que falam justamente sobre isso, sobre a cadeia alimentar. Então, nós temos aí, nomeie corretamente como produtor ou consumidor primário, secundário e terciário. Nós temos aí uma seta apontada para uma águia, uma seta apontada para a cobra, uma seta apontada para o sapo e uma seta apontada para a flor. Então, eles querem saber aí quem é o consumidor primário, quem é o secundário e quem é o terciário. Mas vai faltar um, que é o produtor, né? Então, tem um aí que é o produtor, aquele que fabrica o seu próprio alimento. Outro animal poderia ser um consumidor primário nessa situação? Sim. Qual deles? Então, você tem que dar a resposta qual é, tá? Tendo em conta esse novo consumidor primário, quais seriam os secundários e terciários? Então, olha só, a partir do nosso próximo consumidor aí que vai aparecer, vai mudar um pouquinho essa cadeia alimentar. Então, vocês vão ter que escrever quem vai ser o primário, quem vai ser o secundário, quem vai ser o terciário, combinado? O consumidor terciário ele quer saber agora só do terciário. Ele é onívoro, aquele que só se alimenta de plantas. Onívoro, aquele que se alimenta de tudo, né? Desculpa. Onívoro é aquele que se alimenta de tudo, tanto de plantas como de carne. Herbívoro, aquele que se alimenta só de plantas, ou carnívoro, aquele que se alimenta só de carne. Ele quer saber aí do terciário, tá bom? Na próxima, também falando sobre cadeia alimentar, sublinhe a definição de cadeia alimentar. Ele vai dar aí a definição A e a B. Cadeia alimentar é a produção do próprio alimento pelos seres vivos? Transferência de energia de um ser vivo para o outro por meio do alimento? Então, qual é os 2 que mais se encaixa aí na definição de cadeia alimentar? 2. Em uma cadeia alimentar, os produtores são os vegetais, animais carnívoros, animais herbívoros ou animais onívoros. Lembrando que os produtores são aqueles que fabricam seu próprio alimento, tá? Com a ajuda do sol, do ar, da água, do solo. Como são chamados seres vivos que dependem de outro ser vivo para se alimentar? Então, aí qual é o nome que se dá ao ser vivo que depende de outro ser vivo para se alimentar? Produtores, consumidores ou decompositores? Só marcar um X. Os seres vivos que se alimentam de vegetais e animais mortos são os produtores, consumidores ou decompositores? Tudo isso tem na página 140 da apostila, tá, pessoal? É a partir da página 140, tá? Tem dúvida? Vai lá na apostila na página 140. Observe esse esquema de cadeia alimentar. Do que cada ser se alimentou? Anote. Então, você vai criar aí, você vai fazer quem se alimentou de quem aí. Então, você vai fazer por escrito, tá? O gavião se alimentou de tal animal se alimentou de tal, ou você pode pôr o gavião como, eu vou até dar uma dica, o gavião como o animal terciário, consumidor terciário se alimentou de tal, que é o consumidor secundário se alimentou de tal, tá bom? Mas aí você tem que escrever o esquema dessa cadeia alimentar. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só